Ora viva, muito boa noite a telespectador do canal Home Live TV. Meu nome é Soares Domingos e é um enorme prazer voltar aqui para o nosso e vosso programa. Isso é a podcast. Após de algum tempo ausente, hoje voltamos então com a segunda temporada do nosso e vosso programa. Eu estava com saudades vossas e é um enorme prazer estar aqui mais uma vez. Hoje é dia 1 de junho e por isso vamos aproveitar aqui e desejar um feliz Dia Internacional da Criança a todas as crianças e indubitavelmente que em maior ou menor grau nós temos ali alguma criançada que também acompanha os nossos programas. Hoje temos em estúdio um convidado que dispensa apresentações, ele que é professor universitário e também um académico que conheço já de longa data, é portanto um amigo pessoal a quem tenho muito gosto de dizer que é meu amigo e meu convidado, que é Dr. Denilson Dovala. Dr. Denilson Dovala, boa noite. Muito boa noite, Dr. Soares. Permita-me que eu trate assim, embora não goste. Muito obrigado pelo convite. Permita-me também que estenda as minhas saudações a todos os internautas que nesse momento estão a assistir a esta transmissão em direto. De relembrar também que hoje estamos no dia 1 de junho, tal conforme fez referência, o Dia Internacional da Criança, e aproveito o ensejo para felicitar todas as crianças, especialmente as crianças africanas que têm visto algumas vezes a sua infância um bocadinho que adiada. Então, estas crianças são especiais e merecem todo o nosso respeito, todo o nosso apreço, toda a nossa atenção para que todos os seus direitos, não só aqueles 10 que normalmente tornam-se famosos, mas todos os seus direitos possam ser obedecidos, possam ser valorizados e para que as mesmas sejam de facto um objeto de proteção especial do Estado, como a Constituição prevê. Muito obrigado, Denilson Dovala, na sua primeira intervenção. Está visivelmente tudo a postos para então começarmos a abordagem do nosso tema. Para você que está lá em casa, o tema para hoje, a nossa proposta tem que ver com os desafios da juventude universitária em Angola e um pouco por todo o mundo. Vamos então falar dos desafios inerentes à universidade. Mas para já, deixa-me convidar-te, você que está ali do outro lado a acompanhar-nos, por favor, vamos partilhar os links para que mais pessoas se possam então juntar aqui à nossa transmissão. É com pessoas que se faz o programa e é com as vossas reações e também as vossas intervenções lá em casa que nós com certeza teremos aqui um programa bem conseguido. Dr. Denilson, vamos falar sobre os desafios da juventude universitária, mas mais do que começar a falar desses desafios, gostávamos de uma forma ou de outra, começar por entender o que é a universidade, então, só para as pessoas lá em casa terem essa ideia, perdoa-nos a ignorância, diga-nos, por favor, o que é universidade. Pronto, muito obrigado pela questão, Dr. Soares. O Dr. Angelino Segunda, um dos meus magnos mestres ao longo desta caminhada académica, definia a universidade como sendo um centro de transmissão e aquisição de cultura. E obviamente que todos nós sabemos que uma universidade é exatamente uma instituição de ensino superior. Então, fazendo aqui uma súmula destes dois entendimentos, podemos definir universidade como sendo uma instituição de ensino superior, onde há a transmissão, aquisição e produção de conhecimento científico mediante o ensino. Então, a definição, acredito que é perceptível para todos, acho que é acessível para todos, mas não devemos trazer o conceito ou a definição deste conceito, universidade ou universitas, como dirão alguns, sem necessariamente falar do seu ponto histórico. A história diz-nos que as primeiras universidades nasceram na Europa, concretamente no século XI até o século XIII, muito especificamente na Idade Média.
não é? Mas outro ponto, vale aqui mencionar, outro ponto da história, entende que as primeiras universidades nasceram então em África, não é? Mencionando aqui uma universidade de Marrocos que foi fundada no ano de 859 e é considerada pela Unesco como sendo a universidade mais antiga, né, do mundo e ainda em funcionamento. Não só a Unesco faz referência a este ponto, como também o Guinness World Record também faz menção desta universidade marroquina como sendo a universidade mais antiga e ainda em funcionamento. Quanto à história que se propalou relativamente a gênese das universidades como sendo fruto da Europa, podemos aqui mencionar alguns elementos que faziam parte dessa história ou que ainda é ensinado nas universidades. Como eu sou da escola jurídica, devo aqui mencionar a disciplina História do Pensamento Jurídico, na qual aprendemos que o conceito, a ideia de universidade nasce como fruto das escolas monásticas ou catedrais. Acredito que todos nós já ouvimos falar dos monasteiros, muito por influência dos Magister Libellorum ou Magister Librorum, que eram então os mestres dos livros que davam aulas às pessoas, ensinavam as pessoas as 7 artes liberais, nomeadamente o trivium e o quadrivium, ou seja, ensinavam a gramática, ensinavam a oratória ou a retórica, ensinavam então a música e outras disciplinas que compunham então a grelha curricular daquela que veio a ser a Universitas. E como exemplo de um Magister Librorum que nós muito conhecemos e muito falamos, temos então Santo Tomás de Aquino, não é? O escritor da Suma Teológica. Quem não conhece então a Suma Teológica? Temos Boécio, por exemplo. Estes foram os pioneiros daqueles que hoje se consideram então professores universitários. E este é mais ou menos um resumo daquele que foi o percurso histórico da universidade até chegarmos aos nossos dias. Vejamos, por exemplo, a nossa realidade. Temos a Universidade Agostinho Neto como sendo a primeira no nosso contexto histórico, criada no ano de 1962, ainda não como Universidade Agostinho Neto, mas sim como Estudos Gerais Universitários de Angola, era a designação que se tinha, e depois passou, se não estiver em erro, em 1968 a designação de Universidade de Luanda, e depois no ano de 1976 passou então a ser designada como Universidade Agostinho Neto, em homenagem ao considerado então pai da nação, aquele que proclamou a independência e o poeta maior, Dr. Antônio Agostinho Neto. Então acredito que quanto ao conceito e o percurso histórico da Universitas é o suficiente, não? Muito obrigado, Dr. Denilson Duval. Você que está lá em casa, nós já começamos e estamos a fazer aqui conhecimento do bom e do melhor que tem para oferecer então. Nós avançamos e diga-me então, Dr. Denilson, fez aqui uma retrospectiva histórica de como as universidades vieram à existência e, entre muitos fatores, citou ali os objetos iniciais das universidades. Hoje por hoje, quais são os objetivos dessas instituições universitas, então, como disse, Universitas? Universitas. Alma Mater Studiorum, né, como dirão os latinos. Hoje, os objetivos institucionais destas universidades passam muito pela qualidade do ensino, né? Proporcionar uma qualidade de ensino àqueles que fazem parte do seu quadro de faculdade, no caso os seus discentes,
E proporcionar qualidade de ensino passa também por garantir a qualidade dos seus docentes, ou seja, as universidades têm como objetivo primacial produzir bons profissionais, e mais do que produzir bons profissionais, produzir bons homens para a sociedade. Posso aqui mencionar uma universidade, que é a Universidade Católica, que muito preocupa-se também com a formação ética dos próprios estudantes, passando princípios religiosos católicos. Cortar, essa tarefa não está diretamente ligada com aquilo que deveria ser. É uma questão à parte as universidades, ou é necessariamente uma obrigação das universidades formar também um homem, um indivíduo enquanto ser? É uma obrigação das universidades, melhor dizendo, é uma obrigação das universidades, porquanto a universidade, como disse antes, é um centro de aquisição, não só de conhecimento científico, como também de cultura. Então, a cultura passa exatamente pelos princípios e valores éticos e morais dos cidadãos. Então, quando eu passo por uma universidade, eu devo sair profissionalmente munido e também, humanamente falando, bem melhor constituído, porque, tal conforme eu fazia referência, faço parte das escolas jurídicas. Dentro da Faculdade de Ciências Jurídicas da Universidade Independente de Angola, ensina-se bastante a consciência dos direitos humanos, ou seja, enquanto discente da Universidade Independente de Angola, mormente, na sua Faculdade de Ciências Jurídicas, nós aprendemos o porquê que devemos fazer o bem ao outro, porque a consciência a qual somos dirigidos é exatamente a seguinte: quando fazemos o bem ao outro, este bem que fazemos volta para nós. Por quê? Porque este é nosso semelhante, como vai dizer Santo Agostinho: somos todos imago Dei, somos todos imagem e semelhança de Deus. E esta interpretação teológica, que faz parte então do justnaturalismo teológico, começado pelo próprio Santo Agostinho de Hipona e depois continuado por Santo Tomás de Aquino, é que nos leva agora a entender o princípio da dignidade da pessoa humana como um elemento fundamental para a compreensão dos direitos humanos e dos direitos fundamentais num sentido mais regional ou local. Então, as universidades têm exatamente esse dever de passar a capacitação ética e deontológica aos profissionais, porque senão depois teremos profissionais mentirosos, profissionais corruptos, e não é este o objetivo da Universitas. Obrigado, Denilson, muito obrigado pela abordagem. Mais uma vez eu vou dirigir-me a você que nos acompanha lá em casa. Está aí, faça questão de deixar aqui a tua presença com um comentário, deixa um like, partilhe o link para que mais pessoas possam juntar aqui a nossa transmissão. Dr. Dovala, nós aqui, entre os leigos, né, andamos a fazer uma confusão relativamente ao conceito de universidade e faculdade. Diga-nos como é que isso se entende, qual é a distinção entre uma e outra? É a mesma coisa? Há ali alguma divergência? Ok, antes de responder a questão, gostava de mencionar aqui, ou parafrasear aqui, uma frase de Galileu Galilei, não é? Dizia que nenhum homem é capaz de ensinar a algum outro homem. A nós, homens, cabe apenas conduzir os outros homens ao conhecimento que está dentro de si. Então, bem lá no fundo, nenhum de nós é leigo, né? Só nos falta encontrarmos o conhecimento dentro de nós. Então, respondendo à questão que me é colocada, de facto há sim diferença entre universidade e faculdade, e de forma bastante objetiva entende-se que a universidade é o conjunto de faculdades, enquanto que a faculdade é uma unidade orgânica da própria faculdade. Ou seja, uma universidade é constituída por faculdades e a faculdade faz parte de uma universidade. Obrigado, Dr. Dovala. Você que está lá em casa com certeza tem agora esclarecido a diferença que existe entre universidade e faculdade. Espero que tenham compreendido mesmo, né?
compreenderam, com certeza. Se não compreendeu, deixa aqui nos comentários e nós vamos com certeza fazer questão de reiterar aqui. Okay. Diga-nos então, doutor, há outra terminologia que muito se assemelha também à ideia de universidade, que é Instituto Superior. Exatamente. Como é que fica essa ideia de Instituto Superior? Exato. O que é que faz do Instituto Superior uma instituição diferente da universidade? E olha que antes de eu entrar para a universidade, antes de eu ingressar para a universidade, eu conversava com alguns amigos que me diziam, olha, eu vou para o Instituto Superior X e Y. Eu dizia, não tem peso, o certificado não tem peso, vai para a universidade. E apresentar agora esta diferenciação é bastante interessante. A universidade tem um âmbito bem mais amplo, okay? Engloba diversas áreas do saber, não de forma específica, mas de forma geral, desde as ciências humanas, ciências biológicas e etc. E os institutos superiores, embora englobem também diversas áreas do saber, eles são bem mais específicos. Okay. Por exemplo, dentro de um instituto podemos encontrar o departamento de informática, o departamento de educação, e ali de forma específica aprende-se apenas informática e aprende-se apenas educação. Já nas universidades nós encontramos as faculdades. Por exemplo, dentro de uma faculdade de Direito ou uma faculdade de Ciências Jurídicas, nós podemos encontrar não só o curso de Direito, como também o curso de Relações Internacionais. Então, são diversas áreas apresentadas em forma de faculdades, ou seja, em forma geral e não específica. Já os institutos apresentam as áreas do saber de forma bem mais específica, por via de departamentos e não propriamente por via de faculdades. Outra diferença seria então a questão das formações após a graduação. Os institutos apresentam formações de graduação e em alguns institutos podemos também verificar os cursos de pós-graduação. Já as universidades, nós, por exemplo, podemos encontrar os cursos de graduação, os cursos de pós-graduação, os cursos de mestrado e os cursos de doutoramento. Em alguns institutos nós já não encontramos os cursos de mestrado, os cursos de doutoramento ou pós-doutoramento. Então, a diferença é estrutural, a diferença também está no seu âmbito e também os fins a que se torna distrito, né? É isto. Obrigado, estamos bem mais esclarecido agora, Dr. Duval. Você que está lá em casa e que só agora se juntou a nós, o assunto em abordagem é os desafios da juventude universitária. Meu convidado é Ednilson Duval, ele que é professor universitário e também jurista. Nós continuamos com a nossa entrevista e gostava agora de fazer uma questão que tem a ver com a avaliação que o Dr. Duval faz do papel social das instituições universitárias, no caso, no nosso contexto angolano. Como avalia o papel social das instituições universitárias aqui na banda? Permitam. Pronto, tratando-se de uma conversa bem descontraída, acho que o termo é propício. Olha, aqui na banda, nós temos algumas dificuldades. Temos algumas dificuldades. Por exemplo, temos os objetivos de extensão universitária das próprias universidades, através dos quais as universidades criam projetos para poder garantir a divulgação e a preservação da cultura, né? E podemos aqui mencionar duas universidades que fazem muito bem, mediante o desfile acadêmico. Temos a Universidade Independente de Angola, e eu vou fazer menção sempre, não só porque faço parte da casa, mas também por ser uma das melhores de Angola, né? Então, estamos a ver, aquela questão do ronaldismo que andamos a abordar antes do puxar. Mas pronto. Este propósito dizia, este evento, na verdade, o desfile acadêmico, é usado para
garantir a participação dos jovens, das sociedades, os jovens que compõem a sociedade e que não façam parte, não é, ainda do nível universitário, do nível superior, a terem contacto já com a universidade, para saberem o que é que os espera e para, de forma consciente, conseguirem então definir o curso que pretendem. E nestas atividades apresenta-se também danças, coreografias para então preservarmos a nossa cultura, a música, tudo isto dentro da academia. Acredito que atividades como estas, que fazem parte então do plano de extensão universitária destas instituições, acabam por valorizar o objeto da própria universidade, que é garantir a integração juvenil e criar um sentido de cidadania e patriotismo nestes jovens. Então acredito que quanto a este ponto, estas duas universidades, a Universidade Independente, UNIA, e a Universidade Católica ou UCAN, estão no bom caminho, e faço aqui o repto, faço aqui o convite para as demais universidades e institutos superiores a adotarem exatamente a mesma conduta. Outro elemento tem a ver com a questão da promoção de cursos, né? Os cursos de extensão universitária, que independentemente da tua faculdade, do teu instituto superior, tu podes aderir a estes cursos, que são cursos de capacitação. Eu acho que também são cursos muito bons, que capacitam os jovens e tornam mais próxima, né, a oportunidade de emprego. Só que é um elemento, atendendo à conjuntura econômica do país, sabemos que, embora a juventude, por força da Constituição, seja objeto de proteção especial do Estado também, muitos de nós ainda não estamos enquadrados no mercado de trabalho, portanto não temos valores, não temos dinheiro para pagar os preços exacerbados que muitas vezes são praticados para termos acesso a estes cursos. Lembro-me que quando ainda era estudante eu queria muito realizar um curso de tributação, e o mesmo estava avaliado a 750 mil kwanzas, e na época um estudante, não tinha como custear aquele curso. E dormia, sonhava com aquele curso. Lembro-me que um dia sonhei que fiz aquele curso, e depois de ter acordado fui procurar o certificado e não estava, não passava de um sonho. Então fica aqui também o repto às instituições de ensino superior que promovem estes cursos de extensão universitária. Por favor, pensem nos bolsos dos estudantes. São apenas estudantes, e presume-se que, por serem estudantes, o trabalho deles é mesmo estudar. Não têm dinheiro ainda para pagar o valor tão alto que as mesmas têm colocado nos seus cursos. Por favor, pensem no bolso dos estudantes. Acredito que quanto a este ponto o essencial foi dito, e acredito que estou a falar a língua dos estudantes. Existem muitos aí em casa, existem muitos internautas que gostariam de fazer sim um curso de extensão universitária, e aqui fica o aviso: instituições de ensino superior, por favor, reduzir o preço dos cursos. Nós queremos estudar. Muito obrigado, Dr. Duval. Quem não precisa reduzir aqui a vossa presença é o telespectador. Você pode se manter deste lado, continua aí. Não reduza, por favor, a tua vontade pelo aprendizado que aqui está a ser passado. E mais do que isso, eu peço que continuem a partilhar. Se você está ali, faça questão de nos deixar saber que você está do outro lado a acompanhar, para que nós então consigamos aqui também sanar as vossas dúvidas inerentes então aos desafios da juventude universitária em Angola. Nós estamos aqui com o Dr. Dinilson Duval, ele que é professor universitário e também jurista. Dr. Dinilson, um aspecto muito importante que nós precisamos aqui tocar tem que ver com a produção científica, que, se não me estou aqui a enganar, é um dos pontos, é um dos objetivos das universidades. Eu penso que a base das universidades incide necessariamente na produção científica, e essa produção que depois também poderá ser utilizada. Como é que avalia então a produção
produção científica aqui no contexto angolano? As nossas universidades estão equipadas para essa conversa? Pronto, ou é só mais um domingo? Acho que vou servir-me da sua expressão. Aqui na banda, eu acho que já temos produção científica. Já temos produção científica. Por exemplo, podemos aqui mencionar a Faculdade de Direito da Universidade Agostinho Neto. Produz, os seus docentes produzem. Podemos aqui mencionar a nível das matérias fiscais. Temos o Dr. Cláudio Paulino dos Santos. Temos, por exemplo, a nível de Direito Administrativo, o Dr. Pedro Quinanga, o Dr. Carlos Feijó, o professor Carlos Teixeira. Temos inúmeros professores que também produzem. A nível da Universidade Católica temos também a professora Márcia Nigiolela, que também produz. Temos ali o professor Raul Araújo, também produz. Então, acredito que produção há, só que não é suficiente. Porque quando estudamos, percebemos que precisamos de estudar mais. Então, quanto mais produções, melhor. E as outras universidades e outros professores gostaria que tivessem coragem de produzir, de se submeterem à crítica, porque eu acredito que também falta um bocadinho de coragem. Dirá, e muito bem, Aristóteles, que a maior de todas as virtudes humanas é a coragem, porque tudo o quanto fazemos requer coragem. E os professores precisam exatamente de coragem para poderem então publicar as suas obras, porque estão a nascer inúmeras editoras e as editoras precisam mesmo de lançar livros, só que os escritores estão tímidos, têm medo de submeter-se a críticas. Então, senhores escritores, falo aqui dos académicos a nível das universidades, lanço aqui o desafio, não é? Que se escrevam livros. Temos o livro do Dr. Esteves Hilário, temos livro do Dr. Angelino Segunda, todos estes fazem parte daquele que é o núcleo jurídico e, como se diz a nível da praça jurídica, o núcleo duro da doutrina jurídica, que escreveram tanto sobre direito do consumidor, direitos fundamentais, a história do pensamento jurídico. A produção há, mas precisamos de mais. Precisamos de qualidade. Temos o Dr. Adilson Sequeira, que já é reconhecido em Lisboa, e para nós, por sermos da família romano-germânica, é uma alegria enorme sermos reconhecidos lá, porque eles fizeram parte da historicidade, da evolução desta família jurídica a qual fazemos parte. Precisamos de ver os sociólogos a escreverem, precisamos de ver os nossos psicopedagogos a escreverem. Lanço aqui este desafio. Temos estado a ver, por exemplo, professores que ensinam contabilidade. Queremos livros sobre contabilidade. Os estudantes que estão ainda no ensino médio precisam de produção nacional. Como é que vamos entender, por exemplo, obrigações a nível do nosso contexto angolano? Então há necessidade de entendermos bem os conceitos, porque senão vamos entender que uma dívida é crime. Vamos levar o nosso irmão para a esquadra porque nos deve. Então há grande necessidade de os professores escreverem manuais no sentido de garantirem a literacia a toda a comunidade. Mas devo aqui também ressaltar um pontinho. Eu falo demais, mas é necessário. Está à vontade. Até estou a falar de menos. A geração atual, meu doutor, não gosta de ler, e é importante que se diga. Eu por acaso estava para abrir aqui um parênteses e perguntar, não será que devemos associar essa falta de coragem a também aquela falta de necessidade da própria geração em que estamos inseridos? Sim. Que diz respeito ao gosto pela leitura. Sim, também há esta perspectiva. Eu, enquanto professor, fico com medo de escrever, porque terei custos ao escrever, e depois, no momento da publicação e venda da obra, não terei clientes, não terei compradores. Por quê? Porque as pessoas estão mais disponíveis a abrir uma conta no TikTok, fazer dancinhas, do que propriamente sentar e ler. As pessoas agora preferem obter um conteúdo fácil e rápido no chat GPT do que propriamente
atravessarem noites em leituras. Eu lembro-me que até o meu tempo, eu sinto-me vaidoso em dizer isso, no meu tempo, nós líamos, Dr. Soares. Nós líamos. Ainda lemos. Nós, doutor, E aliás, quando viemos por aqui falávamos em perder tempo, exatamente, em conteúdos que agregam. Exatamente, nós acho que estamos a perder o hábito da leitura, e há alguém que disse uma frase que eu vou servir-me agora e não me lembro do autor, diz que só terá sucesso no mundo da informação quem ler. Ok. Quem ler. Há necessidade gritante de voltarmos à leitura, de voltarmos ao perfume que emana das folhas do livro. Há essa necessidade e estamos a perder. Então, também isto fundamenta a fraca produção científica por parte dos professores universitários, porque entendem que não terão retorno financeiro. Alguém disse-me uma vez, em Angola, livro não rende. Livro não rende, por quê? Porque o angolano entende o seguinte: olha, estudar não importa, vamos todos empreender. E isso é complicado, essa é a febre da juventude. Querem todos empreender, querem todos ser empresários, mas depois coloca-se a seguinte questão: quem será o contabilista de quem? Quem será o secretário de quem? Então há essa necessidade de olharmos não só para o lado dos docentes, mas também ao lado dos discentes. Eu digo sempre aos meus estudantes: vocês têm que ler, porque se não lerem, não vão compreender conceitos básicos. Certo. E o pior ainda é que quem não ler gosta de discutir. Sim, quem não lê gosta de discutir, então, senão não vão me gostar mais, então é melhor parar por aqui. Obrigado, Dovala. Paulo Freire, um autor brasileiro, costumava dizer que ensinar não é propriamente transferir conhecimento para alguém, mas é, na verdade, criar as possibilidades para que ele possa produzir ou construir esse conhecimento por ele mesmo. Enquanto professor, qual é a interpretação que faz desta frase? De realçar, primeiramente, que enquanto professor eu sou um fã, confesso, de Paulo Freire. Paulo Freire. Por quê? Não porque o conheci, não, mas porque tive acesso, né, às suas produções, que foram citadas pelo seu... Daí a importância das produções. Exatamente, mas para um público que gosta de ler. Exato. Porque senão não tem qualquer utilidade, né? Então, através das citações feitas por um dos seus discípulos, que é o professor Mário Sérgio Cortella, certo. E já agora sugiro a todos os internautas que pesquisem por esse professor. É um dos discípulos mais fiéis de Paulo Freire. Então, devo dizer que concordo com esta frase. Por quê? Porque o professor é, na verdade, um facilitador, como dirá Jean Piaget. É um facilitador. O professor deve criar as bases para a liberdade do estudante. O estudante deve conhecer, então, os caminhos através do seu professor e deve inspirar-se no seu professor ou em alguém que o professor mencionar. Então, o professor, na verdade, não vai robotizar o estudante, limitar as vias que o estudante vai usar para poder obter conhecimento, tendo em conta que estamos numa sociedade muito próxima, ainda que distante, tendo em conta o conceito de aldeia global, o discurso da globalização. Pois. Então há acesso fácil a muitos conteúdos. Então, quando o estudante já traz conteúdos, porque o estudante já não é uma tábua rasa, quando o estudante já traz conteúdos, nós não podemos impedir o estudante de exprimir este conteúdo. Nós o que devemos fazer é exatamente apresentar a posição que, na verdade, é a correta, porque muitas das vezes a posição que o estudante traz não é aplicável ao nosso contexto. Então, nós devemos ensinar ao estudante qual é o caminho a seguir e não propriamente limitar o estudante ou robotizar o estudante. Acredito que este seja o trabalho e a missão do docente, do professor, num sentido geral. Obrigado, Dovala. Diga-me lá, em seu ponto de vista, as universidades dispõem de programas que visam estimular o estudante a progredir
temos ali programas, e aliás, como e já faz menção que de algumas, vamos ser um bocadinho mais específicos. Acha que as universidades na qual já passou, né? Especificamente a mãe independente, vocês dispõem de programas que visam a progressão dos estudantes e de alguma forma, se calhar, despertar esse lado que tem que ver com o hábito de leitura e que sabe também a necessidade de produzir alguma coisa no âmbito científico? Pronto, a Universidade Independente tem sim, temos programas que visam incentivar a produção e a leitura por parte dos estudantes. Por exemplo, nós temos os debates académicos que são organizados exatamente para poder incentivar os estudantes ao debate de ideias, à pesquisa. Então, este é apenas um exemplo dos muitos que existem, sem aqui preterir a oportunidade de apresentar a nossa revista. Temos uma revista universitária na qual os estudantes que produzam por exemplo, artigos científicos, artigos de opinião, podem também fazer a publicação dos mesmos dentro da nossa revista universitária. Sem aqui descurar também que existem palestras que são realizadas dentro da própria universidade, onde os próprios estudantes participam de forma direta, sem esquecer das conferências que também são organizadas. Então, a Universidade Independente de Angola possui sim de um programa inclusivo e que incentiva os estudantes. Relativamente às outras universidades, apenas poderia falar com propriedade de mais duas, da Universidade Agostinho Neto e da Universidade Católica, porquanto conheço a realidade destas. Estão constantemente a realizar atividades que visam valorizar os próprios estudantes. Temos, por exemplo, o MUTE arbitral, que é realizado não só com a participação destas universidades mencionadas, como de todas as outras universidades, mas esta atividade visa aqui colocar à disposição dos estudantes uma oportunidade clara para demonstrarem as suas capacidades relativamente ao conhecimento que os mesmos dispõem. Então, é um convite que se faz às outras universidades, aos outros institutos superiores, nos seus mais diversos cursos, para aderirem a estes projetos. Temos aqui o ISPTEC, por exemplo, que dentro do seu programa tem a Feira do Emprego. Eu acho que é uma oportunidade enorme que se dá aos estudantes para então apresentarem as suas valências, aproveitarem para conseguir o primeiro emprego. Acredito que as universidades, as mencionadas, e agora o Instituto Superior Politécnico, vulgo ISPTEC, também dispõe sim de um programa bastante atrativo. Obrigado, Dr. Duval. Muito obrigado a você que também ainda se mantém daquele lado. Nós vamos agora evoluir para a nossa segunda parte, onde vamos pegar então os desafios propriamente dito da juventude universitária aqui da banda. Vai partilhando os links e você que só agora se junta a nós. O tema é este mesmo: os desafios da juventude universitária em Angola. Dr. Duval já foi estudante, quero pensar que ainda é, uma vez estudante para a vida toda. Exato. E agora também nas vestes de docente, pelo que entendo ser a pessoa indicada para nos falar sobre quais então as verdadeiras dificuldades em ser estudante universitário em Angola. Como é ser jovem universitário em Angola? Ai, meu Deus. Lembramos lá um bocadinho do teu percurso. Enquanto falava, eu navegava aqui pelo mar das imaginações, não é? E já é difícil ser jovem em Angola, verdade seja dita, já é difícil ser jovem em Angola, quanto mais ser jovem universitário. Já não basta o problema de ser jovem, nós gostamos de problema, queremos mais ser universitário para agregar um problema. Já é jovem, é problema, é jovem universitário, mais um problema, arranja mais namorada, é problema. Então, indo para a questão,
É muito difícil ser um jovem universitário e eu posso falar com experiência. Para dizer que a primeira dificuldade está na propina. Okay. Está na propina. É que tu podes ser um estudante excelente, mas quem vai matar a tua progressão chama-se dinheiro. A ausência de dinheiro vai matar o teu sonho, vai matar a tua progressão. Okay. Por quê? Porque eu conheço inúmeros estudantes brilhantes cuja progressão brilhante foi interpelada, se não mesmo cancelada, pela ausência de dinheiro. E esta é a verdade. Primeiro, dinheiro para continuar a custear as mensalidades. E, havendo dinheiro para custear as mensalidades, vai faltar indubitavelmente o dinheiro para a locomoção, o dinheiro de táxi. Vai faltar. Vai faltar ainda o dinheiro para a aquisição do fascículo, para a aquisição do livro. Então, todos esses elementos acabam por dificultar a vida do estudante universitário. E quando tratar-se de um estudante, de um trabalhador estudante, ele vai ter que, na maior parte das vezes, ter que estudar no período pós-laboral. É um bocadinho complicado, porque está cansado. Pois. É um período em que a atenção já não é a mesma, começa a ter algumas dificuldades na absorção do conhecimento. E o que é que se verifica aqui? É que se resolveu o problema monetário, mas arranjou-se outro problema, certo, que é a dificuldade na compreensão da matéria. É que tu vais viver sempre uma vida de problema. Primeiro, não tinha dinheiro para o táxi, para a propina, arranjamos emprego para o jovem. O jovem está a trabalhar, tem que estudar no período pós-laboral. Período pós-laboral, chega cansado à aula e mais, chega tarde à aula, porque o patrão não compreende que é um regime especial para trabalhador estudante. E diz, não, tu tens mesmo que sair 18 horas e a aula começa às 17h30. Então, quando ele chega lá, a instituição já chega cansado, adormece na aula, deixa a cadeira, tem que pagar mais recurso. Então, as dificuldades em Angola são inúmeras. Poderíamos não limitar o nosso discurso e análise nas universidades privadas, podemos levar para as universidades públicas, que o discurso é exatamente o mesmo. Nós vemos estudantes, não vou aqui mencionar a universidade, no sentido de garantir o bom nome da universidade, mas nós conhecemos os estudantes que nós olhamos e dissemos assim, este estudante está há mais de 7 anos na universidade, e o estudante passa por inúmeras dificuldades de transporte. O estudante passa por inúmeras dificuldades. Ele mora no Rasta, doutor. Mora no Rasta e estuda aqui no 1º de maio, doutor. Então é complicado. E falta o dinheirinho para o táxi desse estudante. É o futuro do país. Esse estudante está a crescer frustrado. E depois tem um outro elemento. É que a universidade não promete emprego. Este estudante já está a sofrer bastante para terminar a sua formação e depois tem que guardar o seu diploma, o seu certificado, cuja média é de 11 ou de 12 em casa, porque você não vai exigir de um estudante que passa por essas peripécias que o mesmo deve ter 19, 17, doutor, não vai acontecer. O estudante está a sofrer. O estudante está a sofrer. Então são esses pontos que devem ser observados e são essas dificuldades que infelizmente o estudante universitário passa e não devemos fazer olhos de mercador quanto a este ponto, né? Há uns que infelizmente, em função dessas mesmas dificuldades que acabou por citar, têm de escolher entre a formação e o trabalho. Exatamente. E fez aqui menção anteriormente na sua abordagem sobre essa ideia de promover-se o empreendedorismo em detrimento da formação superior. Exato. Acha que com essas dificuldades todas, quem deveria de alguma forma
minimizar esses problemas? As universidades poderiam fazer alguma coisa por formas a ajudar o estudante? O estudante é que deveria se virar? Como olha para essa situação? Doutor Soares, meu amigo, meu cota, o que é que acontece? Eu entendo que esta questão, a possibilidade de ser respondida de multiformas, né? Primeiro ponto, vou usar a minha experiência. Eu fui formado por via da bolsa. Ok. Eu fui bolseiro. Mas antes de ser bolseiro, eu passei por inúmeras dificuldades, doutor. Dificuldades terríveis. E deve ter noção porque conheceu-me nesse período. Certo. Só que nós, filhos do Senhor, temos sempre aquele brilho. Certo. E as pessoas pensam que estamos a viver bem, mas não estamos a sofrer, doutor. Então, a situação que se vivia era realmente esta. Eu passava por dificuldades inúmeras e só concluí exatamente por conta da bolsa. Só que nem todos são de Nilson. Pois é. Nem todos têm a oportunidade de se tornar bolseiros. Então, neste prisma, o que é que acontece? As universidades deveriam criar plano de bolsa para os melhores estudantes. E verdade seja dita, os melhores estudantes das universidades são sempre aqueles que menos condições financeiras têm. Ok. Isso é uma verdade que já foi constatada, doutor. O estudante que menos condições tem é aquele que mais se aplica. O que mais se aplica é o que está sempre disponível a dar explicações aos outros. Os que têm... Os que têm, é isso, doutor. É isso. Então, o que é que acontece, meu doutor? Sem desprimor aqui aqueles que têm. Sim, os que têm mesmo, Sim, doutor. sim. O que não tem, sabe que o seu pai depende dele. E o que tem sabe que depende do pai. Ela, né? O que tem sabe que depende do É pai. como se costuma dizer, não é só por ele. Não estuda só por ele. Como dirá o grande sábio Delero King, Certo. é por Angola, doutor. É por Angola. Então, o que devo dizer é, as universidades deveriam criar planos de bolsas internas das próprias universidades para poder acautelar essas situações. Isso dentro do âmbito da responsabilidade social da própria empresa, da própria universidade ou da própria entidade gestora da universidade. Nós, na Universidade Independente de Angola, temos um plano de bolsas. Temos um plano de bolsas interna da própria instituição, onde contamos com o aproveitamento dos melhores discentes. Fazemos o aproveitamento. Cortar, professor, quando eu perguntei sobre o papel social das instituições, queria muito que me falasse disso. Sobre isso. Exatamente. Pronto. Sobre como as universidades, de alguma forma, facilitam o acesso a elas. Sim. Para aqueles que demonstram ter esse mérito. Pronto. A Universidade Independente, de facto, tem. Ok. Nós temos a bolsa, uma bolsa interna, para os próprios estudantes. Ou seja, os melhores estudantes têm ali o acesso à bolsa. Temos alguns estudantes que participaram do concurso MUT, o MUT arbitral e o MUT de mediação, que foi então organizado pelo Centro de Resolução Extrajudicial de Litígios, o CREL, que foram agraciados com bolsas de estudo. Então, a Universidade Independente é de facto um exemplo de uma universidade que prima também pela proteção dos seus melhores filhos. Temos outras oportunidades que são providenciadas pela própria Universidade Independente, que é a oportunidade de emprego, o reaproveitamento interno. Ok. Temos estudantes que hoje estão bem empregados porque a universidade direcionou estes estudantes. Então, as universidades deveriam olhar também para aqueles estudantes que passam por dificuldades e também garantir acesso à alimentação por parte desses estudantes. Porque, doutor, verdade seja dita, o estudante com fome não aprende. Sim, estudante com fome não aprende. Eu, quando me tornei bolseiro, meu doutor, eu gastava uma boa parte do meu dinheiro na sopa. Sim, gastava na sopa, doutor. Então, se
levássemos em conta... Acho que isso explica a fortuna das tias da sopa ao pé da universidade. Sim, explica, doutor, explica, de facto, explica. Há senhoras que vendem sopa ao pé das universidades que agora estão imigrantes e falando em medicina da sopa. Não. Se calhar é por causa dele. Não sei atestar a veracidade dessa informação, mas as universidades também deveriam olhar para esse quesito, a questão da alimentação destes estudantes. Algumas se têm um preço exorbitante. Exato, e quando eu digo garantir o acesso à alimentação, não estou a dizer oferecer, é olhar para a realidade econômica do estudante e praticar um preço que seja proporcional ao que ele pode pagar. Por exemplo, há estudantes, e vou falar do que eu passei, que era um sonho comer um bitoque na universidade. E quando começou a comer bitoque, usa-se aqui a expressão, e vou usar, o gueto venceu, doutor. Consegue perceber? Há necessidade, doutor, de olharmos para isso. Porque eu estudante... É grave, doutor. Ao comer o bitoque lá da universidade, o gueto venceu. O gueto venceu, doutor. Parece brincadeira, mas é verdade, doutor Soares. É verdade. As universidades deveriam olhar exatamente para isso. Já que é um refeitório afeto à universidade, deveriam se praticar preços verdadeiramente que correspondessem ao bolso do estudante. Numa universidade poteira está quanto? Há universidades cujo bitoca custa 5.500, doutor. O estudante que tem dificuldade para fazer cópia do fascículo vai pagar bitoque de 5.500, doutor. Está errado. O gueto com certeza não vence quando os bitoques de 5.500 representam o maior sonho do estudante, né? Mas pronto, eu espero que o Dr. Donilson não tenha passado por isso, mas se passou, com certeza que o gueto venceu. Doutor, nós o Estado angolano, por via da Bolsa, livrou-nos dessa situação. Ok. Livrou-nos dessa situação. Ok. Prontos, para você que passou por isso, não desanime, com certeza dias melhores hão de vir. E aliás, o único lugar onde sucesso vem antes do trabalho é no dicionário. É no dicionário, doutor. Não desanime, é no dicionário. Vamos continuar a dar assim no duro. E prontos, depois do bitoque, o gueto indubitavelmente há de vencer. Há de vencer. Doutor Duvala, temos aqui uma outra questão a lhe fazer, que tem que ver com o advento então da era digital. Enquanto estudante universitário, qual foi o maior desafio que enfrentou, né? Ou melhor, deixa-me aqui formular bem a questão. São duas questões, é melhor eu não colocar os pés pelas mãos. Exato. Para não criar aqui constrangimento. O advento da era digital originou uma bibliofobia, né? Que tem que ver com aquele problema de leitura. Exato. Como é que o professor avalia isto e como é que isso pode afetar a devoção do estudante e a própria produção científica, como já vínhamos aqui a abordar? Ok. Esta evolução traz muitas vantagens, mas também muitas desvantagens. Eu acho que, tendo em conta o nosso contexto, há mais desvantagens do que propriamente vantagens. A nossa sociedade, mesmo antes desta evolução e do uso das IAs, da inteligência artificial, sempre teve essa dificuldade de leitura. E com o surgimento da inteligência artificial, piorou. Então, a situação agravou. O quadro clínico do estudante está mesmo pior do que já era. Está pior do que já era. Vê-se que até para a realização de uma prova, o estudante usa o chat GPT. Vou dar aqui um exemplo. Ontem mesmo, melhor dizendo, na quinta-feira, apliquei uma prova no período da noite e recebi o telefone de 12 estudantes. Depois de eu ter recebido o telefone aos 12 estudantes, demorou apenas 5 a 10 minutos, os estudantes abandonaram a prova. Entregaram as folhas vazias, só com o nome escrito e o número do estudante. Senão, não haviam completado nada. Estavam a depender ou do amigo que estava lá fora ou da inteligência artificial.
Logo, consegue-se aqui entender que o uso desorientado da inteligência artificial pode impedir o poder criativo do estudante. A nossa sociedade não está preparada para fazer o uso da inteligência artificial. E eu participei de uma conferência internacional onde um professor universitário e engenheiro brasileiro tocou exatamente nesse aspecto. Dizia que nós, antes de tornarmos acessível a inteligência artificial, precisamos de educar as pessoas sobre como usar os mecanismos de inteligência artificial. Porque senão estaremos aqui a limitar o desenvolvimento intelectual do próprio estudante. E mesmo os professores, isso não aplica-se somente aos estudantes, aos professores também aplica-se. Há professores que não conseguem mais produzir uma sebenta. Quem produz a sebenta é o ChatGPT, doutor. E nós estamos a ver que quem produziu aquela sebenta é o ChatGPT. Porque quando tu sentas para conversar com aquela professora, o mesmo não tem o arsenal científico para poder escalpelizar de forma objetiva aquilo que ele exteriorizou, supostamente exteriorizou naquela sebenta. Então, há a grande necessidade de, primeiramente, prepararmos aqueles que vão usufruir destes mecanismos que, de facto, vêm nos ajudar. Mas nós temos que ter a educação, temos que ter o treinamento necessário para darmos o uso adequado. Senão, acabamos por prejudicar a nós mesmos. E já aproveitando que fez menção aqui ao ChatGPT, a próxima pergunta do nosso roteiro gira em torno disso. Sim. O que devemos dizer então dos estudantes e professores também, né, que desenvolvem trabalhos de pesquisa através de ferramentas da inteligência artificial, como é o caso do ChatGPT, como é o Gama, não sei se já viu o Gama, já ouvi, sim. Tem aí a Super AI, né? Copia, Write-Me, só para citar aqui algumas. São todas ferramentas que produzem texto em grande escala, e aliás a Gama é especialista em produção de slides, que nem aquela história de PowerPoint. Como vamos olhar para esses mecanismos então da inteligência artificial e como ressignificar a utilização delas para melhor? Pronto. Há aí alguma ideia que tenha? Já agora é professor também, provavelmente já deu consigo a querer usar isso? Já sim. E o que se diz é o seguinte: não vamos aqui romantizar a situação. O uso da inteligência artificial na nossa época está a se tornar necessário. E eu aqui não estou a afastar a possibilidade do uso das mesmas. Estou a dizer devemos educar os usuários. E o que digo tanto aos professores quanto aos estudantes é: deixem de usar de forma exagerada as IAs, porque isto pode criar dependência. Pode criar dependência. Eu já não me sentirei capaz de escrever uma sebenta, um fascículo de 10 páginas, porque sei que o ChatGPT pode fazer isso por mim. Então, há a gritante necessidade de, repito aqui, educarmos as pessoas sobre como usar estes mecanismos. Eles vêm para ajudar-nos, não para fazer tudo aquilo que nós devemos fazer por imposição ou por inerência das funções que desempenhamos, porque pode descambar numa dependência viciante, diga-se aqui de forma acentuada. E depois acharemos que não conseguimos pensar até ali, não conseguimos refletir até ali, porque já nos achamos incapazes. Como é o caso dos 12 estudantes. Né? Como é o caso dos 12 estudantes. Permitam aqui que mencione o professor Pierluigi Piazzi no seu livro Aprendendo a Inteligência. O mesmo diz que o ato de estudar com uma esferográfica na mão e um papel
incentiva o cérebro a compreendermos as coisas. Não tem como estudar sem um lápis e um papel. E agora o que se verifica o estudante faz a pesquisa no ChatGPT, transfere para o Word, faz copy-paste, não sei como funciona, depois imprime e leva para o professor. Doutor, quem fez o trabalho não foi você, foi o ChatGPT. Tanto é que quando o meu estudante, eles estão a assistir, eles sabem. Quando o meu estudante está a explicar determinada tarefa, eu pergunto, ou seja, ele tem que me dar o ou seja, ele tem que me explicar a substância do texto. Se ele não me apresentar a substância do texto, quer dizer que ele não compreendeu. Então, a substância do texto vai ser entendida quando nós lermos a página uma vez, 2 vezes, e como dirá o professor Clóvis de Barros Filho, tem que ter brilho para fazer isso. Ler 1, 2, 3 vezes, fazer o processo de interpretação e depois de fazer o processo de interpretação, escrever o resumo, ou seja, aquilo que eu compreendi do que li. Isto vai garantir o processo de absorção. Eu vou aprender. E isto não se opera quando estivermos a usar o ChatGPT e outros mecanismos que mencionou. Obrigado, professor Denilson. Você lá em casa, indubitavelmente que não precisa do ChatGPT para deixar ali o like, não há necessidade, é só deixar o like. Okay. E por favor, partilhe também os links para que mais pessoas possam receber essa informação. Nós avançamos. Nós, no âmbito da realização deste programa, sim, ouvimos alguns estudantes que alegam que os métodos de ensino de algumas instituições são arcaicos demais para a era em que estamos inseridos, e acreditam que as instituições precisam de alguma adaptação e melhora nos métodos de ensino e também nas infraestruturas tecnológicas para a geração em que estamos inseridos. Como é que tu avalias então essa inquietação de uma minoria, ou se calhar de uma maioria estudantil? Devo dizer que, enquanto professor e eterno estudante, concordo sim, e devemos fazer uma interpretação contextual. Nós devíamos ter, na verdade, estudos direcionados, estudos que correspondessem ou que dessem respostas às necessidades do país. Por exemplo, tendo em conta as necessidades do país, Dr. Soares, tendo em conta as peripécias que o país atravessa e os programas do Estado, eu sinceramente não entendo o porquê, por exemplo, que ainda existe o PUNIV, preparatório universitário. Não entendo, doutor. Por que ainda temos ciências econômicas e jurídicas? Por que ainda temos ciências físicas e biológicas, ciências humanas? Estes cursos preparam o sujeito para quê? Estes cursos não têm uma direção específica. O sujeito do ensino médio estudou ciências econômicas e jurídicas, ele está em dúvida se quer ser economista, se quer ser jurista, se quer ser sociólogo, se quer ser psicólogo, ele está em dúvida. Estes cursos, na verdade, faziam sentido naquele período histórico no qual foram criados, atendendo o contexto, a necessidade do país. Agora, por serem a base, o ensino médio é a base do estudante que depois vai para o ensino universitário, deveríamos já criar condições, concursos mais específicos. Por exemplo, o sujeito quer ir para a faculdade de Direito. Ele começa a estudar já disciplinas unicamente viradas para o direito no ensino médio. E logo teríamos aqui evitado aquela hecatombe que se verifica nas faculdades de Direito, de estudantes que têm problema de interpretação. Você foi para a faculdade de Direito, o jurista do ponto de vista histórico sempre foi conhecido como um intérprete nato. Ele foi abençoado, dirão os latinos e gregos, pelo deus Hermes, o deus da hermenêutica. Certo.
Então, doutor, o que se deve preparar é na base. O problema está ali, é na base. No ensino universitário também há muito problema. Há muito problema. Os cursos existem, estão ali, mas muitos desses cursos depois não têm aplicabilidade. O nosso país, doutor Soares, sabe muito bem, conhece a realidade. É bastante rico. Como conhecemos. É bastante rico, doutor. É bastante rico. Eu conversava com um amigo. Nós temos bastantes minerais. Nós temos muitas áreas que ainda não são exploradas por nós, por quadros angolanos. E para os mesmos poderem ter acesso a esses cursos de forma específica e bem direcionada, de forma prática e objetiva, tem que formar-se lá fora. Por quê? Se os recursos estão aqui. Então a necessidade de criarmos condições, tanto condições a nível do quadro docente, quanto a nível laboratorial, para garantirmos o acesso a esses cursos, a esses estudantes. Sim, essa necessidade, os estudantes têm razão, doutor. Têm razão. Os estudantes têm razão em dizer que devemos melhorar as nossas infraestruturas e também as nossas metodologias de ensino, declarou o professor Denilson Duval. Professor Nilson, diga-nos então, as ferramentas devem ser vistas como vantagens ou desvantagens por académicos e estudantes? Mas também acredito que já respondeu essa questão, já sim. Né, pelo que é escusado aqui trazê-la novamente. Na nossa reportagem houve também gente que acredita que os professores orientadores de monografia, né, são muitas vezes grandes vilões, pois não aceitam conteúdos inéditos e exigem uma abordagem fundamentada a 100% na obra de algum autor conceituado. O que é que acha disso, doutor? Parece que os orientadores, né, andam então a instrumentalizar os orientados. Exato. A produzirem alguma coisa que provavelmente já exista. Você vai desenvolver isso à luz disso. Exato. Como é que podemos entender isso e como isso poderá de alguma forma beliscar também a produção científica, dada a própria natureza da monografia? Exato. Eu acho, e isto é o que ocorre, esta é a realidade. Ok. De facto, os orientadores têm sim limitado estes estudantes àquilo que já existe, não permitem que os estudantes apresentem alguma coisa que produza algum efeito inovador, dirão os latinos, algum efeito ex novo, não permitem isto, mas estes são aqueles orientadores que não compreenderam o verdadeiro sentido e a verdadeira importância e a verdadeira utilidade prática da universidade. Certo. A universidade deve trazer inovação, tanto inovação tecnológica como inovação científica. Nós hoje estudamos opiniões de diversos cientistas. Estes que foram conceituados não vieram do nada. Eles trouxeram alguma ideia nova que foi testada pelos diversos métodos científicos e comprovou-se que de facto aquilo era verdade. Então devemos dar essa liberdade aos estudantes para de facto expressarem-se. Eu acredito que é uma realidade má que precisa de ser mudada. E também tem outro elemento, a questão do ego do docente e do orientador. Nós temos uma dificuldade muito séria de assumir que existem pessoas melhores do que nós. Temos essa dificuldade. A famosa falta de humildade acadêmica. Exatamente. E muitas vezes isto torna-se mais grave quando quem é melhor do que nós é nosso próprio estudante. Piora a situação. Já vimos muito. Então, há necessidade de melhorarmos este ponto. Os orientadores devem sim permitir aos estudantes que tragam novas opiniões, até porque a ciência não é estática, a ciência é dinâmica. Talvez o orientador parou no tempo. Certo. Talvez o orientador parou no tempo e o estudante foi pesquisar um bocadinho mais, encontrou mais um elemento e trouxe. Não devemos lutar com o estudante, não lute, doutor. Tenha calma. Eu digo aos meus estudantes que ciência faz-se respirando. Respire, doutor. É sobre isso. Obrigado, professor Denilson. Em Luanda e um pouco por todo o país, há uma franja juvenil que desencoraja a estar na universidade.
sem estar a trabalhar, justamente por não haver garantias de emprego depois do diploma. Qual é a palavra de apreço que temos para os nossos telespectadores que estão aí do outro lado? Eu tenho certeza que muitos que nos estão a acompanhar decidiram trocar a universidade por algum trabalho. Qual é a palavra que tu vais então oferecer a esse pessoal que nos acompanha? Eu gostei bastante da forma que foi colocada a questão, e porque ela permite uma interpretação muito aberta. Certo. Quanto a estes internautas, é assim: se não tiveres como custear as suas mensalidades, arranje um emprego, se organize financeiramente, porque não tendo uma fonte de renda, a universidade será um motivo de sofrimento, frustração e atraso. Então o conselho é arranjar primeiro uma fonte de renda. Pode não ser um trabalho, pode ser um negócio. Arranje primeiro uma fonte de renda. Doutor, o dinheiro não é a coisa mais importante do mundo, mas sem ele não teremos acesso a muitas coisas importantes. Hoje, permitam-me que diga isto, com a maturidade que tenho, posso dizer que, atendendo ao nosso contexto social e econômico, vá trabalhar. Vá trabalhar. A experiência vende. A experiência valoriza. O mais importante, que me está a ouvir, tem condições econômicas suficientes, o papai está ali, a mamãe está ali a pagar as suas mensalidades, estude. Estude, porque o senhor que foi trabalhar ainda, depois de se estabilizar economicamente, voltará para a universidade. Certo. E estudará. Isto é o mais importante, não é uma corrida sobre quem chega primeiro. Certo. Não. O importante é estar bem, é estar feliz. O importante é viver cada um a sua vida. Dirá Aristóteles, e muito bem, o fim último do homem é a felicidade. Pois é. Muito obrigado, professor Duval. Estamos então assim, já quase a terminar. Temos aqui uma outra questão que poderão de alguma forma encerrar então a nossa conversa. O tema da nossa conversa foi os desafios da juventude universitária em Angola. Meu convidado é Denilson Duval, ele que é professor universitário. Professor Denilson, temos aqui uma citação de Siddhartha Gautama, o Buda, né? O Buda, pronto. sim. Ele diz: a lei da mente é implacável, o que você pensa, você cria, o que você sente, você atrai, o que você acredita torna-se realidade. Estaria a passar a ideia de que somos nós os senhores do nosso destino? Se sim, que destino estariam construindo os jovens da era digital com a mentalidade que se vislumbra a nível das redes sociais e, sobretudo, a mentalidade que tem, a ideia que tem sobre a educação superior? Exatamente. Já agora, obrigado pela questão. É muita responsabilidade social para responder isso. Doutor Soares, nós estamos a caminhar a passos largos para o precipício. Pois é. Porquanto, se verificarmos a conduta das nossas crianças, e eu faço esse exercício todos os dias, sem exagero, quando eu vejo uma criança na rua, e normalmente sou interpelado da seguinte maneira: professor, porque fui, e digo isso com muito orgulho, fui explicador durante muito tempo e professor ao domicílio de crianças. Eu vejo-os a dançarem o poco, a dançarem o pintim, e eu chego e pergunto: 9 vezes 2, a criança não sabe o resultado. E o mesmo acontece com muitos influencers digitais, famosos. Ele está a dançar, ele está a cantar, que foi ao ginásio, aumentou mais, mas quando lhe perguntam a operação inversa da multiplicação, a operação inversa da divisão, não sabe. Então nós estamos a caminhar a passos estudos, porque, permita-me que eu use essa expressão, Dr. Soares, os estudos salvam.
E quando eu digo estudos, não me refiro especificamente ao convencional estudo universitário. Leia um livro. Dirá, e muito bem, Vítor Hugo Mendes, quem lê um livro nunca mais é a mesma pessoa. Não sei se esta frase é realmente dele, mas ouvi dele. Sim. E é uma frase muito profunda. Devemos aprender todos os dias, porque nada nesse mundo está parado. Lia Napoleon Hill no seu livro 16 lições de sucesso, e o mesmo fazia menção de que aquilo que a tua mente acredita, o corpo consegue alcançar. Então, nada é impossível para aquele que crê. Nós podemos sim nos autoconstruir, e como dirá e muito bem o professor Paulo Oliveira, o poder da decisão e da atitude. Nós devemos tomar uma decisão e tomar uma atitude. Só isso vai mudar o contorno da nossa história. Se continuarmos a nos lamentar, se continuarmos nos TikToks. Gostávamos então assim de ouvir também as suas últimas palavras, agradecimentos e eventualmente cumprimentos ao pessoal que nos acompanhou, de formas a terminarmos então o nosso programa. Tenha bondade de 1 minuto e meio para encerrarmos assim no finalzinho o nosso programa. 1 minuto e meio, é interessante para um jurista, é interessante. Devo agradecer primeiramente a Deus por conta de Mateus capítulo 6, versículo 33, devo agradecer primeiramente a Deus, devo agradecer ao meu amado pai, Horácio Dovala, devo agradecer também à minha amada mãe, Dona Maria de Fátima dos Santos Bernardino, devo agradecer aos meus irmãos, o Steve, agradecer a minha namorada, que também está ali, está a ouvir. Namorada, saudações. A minha noiva, a minha gorduchinha, não é? O amor da minha vida é isso. Devo agradecer a ela. O professor já está preenchido. Já, graças a Deus. Que andou a pensar, a cogitar alguma coisa, o professor já está preenchido. Já, devo agradecer a ela também, porque esse brilho que vocês veem é culpa dela também. Ok, uau. Então, devo agradecer a ela e agradecer... Nada melhor do que um homem apaixonado. Agradecer, obviamente, à organização pelo convite. É a primeira vez aqui. Com certeza não será a última. Exatamente, um filho da Universidade Independente. Que esta seja a primeira de muitas. Muito obrigado, muito obrigado. Um beijinho no coração de todos. Um abraço aos meus estudantes do 3º ano da Faculdade de Ciências Jurídicas. Meus filhos vão reprovar todos. É isso. Continuem a usar chat e GPT ou não, o fato é que o professor Denilson vai reprovar-vos a todos, porque feliz ou infelizmente ele é assim mesmo. Bem, meu nome é Soares Domingos e foi um enorme prazer estar aqui com você. Hoje foi a 31ª edição do nosso programa, a primeira da 2ª temporada. Nós, como sempre, antes de terminar, temos aqui um grito de força que vamos hoje incluir também o professor Denilson Dovala, que tem que ver com um slogan, um lema, não é inerente aqui à nossa instituição. Okay. Eu vou dizer sede digital e o professor só precisa dizer movemos-te para o futuro. Movemos-te pelo futuro. Para o futuro. Movemos-te para o futuro. Exatamente. Pronto. Vamos experimentar então. Vamos sim. Sede digital. Movemos-te para o futuro. Sede digital. Movemos-te para o futuro. Muito obrigado, Denilson Dovala. Até já. Meu nome é Soares Domingos e prometemos voltar no próximo domingo com mais e melhor. Estamos juntos, boa noite, bom apetite ao jantar. Sérgio.